meus amores, como vocês estão, meninos e meninas aqui do quinto ano? Estamos mais uma vez aqui juntos para a nossa aula de geografia. Nesse conteúdo, nesse período, nós estamos trabalhando, estamos conversando e estudando sobre a região Nordeste, a nossa região. Então, na aula de hoje, dando continuidade a esse assunto sobre a região Nordeste, estaremos falando um pouco sobre a economia dessa região. Então, nós habitamos essa região, somos nordestinos, já estudamos sobre características dos povos daqui, da mistura de cultura, dos estados que possui, e agora veremos um pouco sobre a economia nessa região e como ela se desenvolve em alguns estados ou em cada estado dos 9 estados que formam a região Nordeste do Brasil, a nossa região. Então, temos como base principal aqui a economia, o extrativismo, que ele vai aparecer de forma animal, vegetal e mineral. Nós também temos como base na economia nordestina a agricultura, a pecuária e a indústria, Então, a indústria, ela tem tido um papel fundamental no crescimento econômico da região Nordeste, onde veremos a seguir, mais a fundo, o que houve de evolução, de progresso nessa atividade econômica que tem mudado a vida dos nordestinos, tem mudado a forma de viver economicamente de uma maioria da população dessa região. Então, a região que é vista por as demais como a região pobre, a região seca, já estudamos o clima, a vegetação e assim, como é vista essa região por a demais população de outras regiões, como uma região primitiva, que não tem desenvolvido, e veremos agora na nossa aula que isso não é verdade, que o Nordeste tem desenvolvido um papel fundamental na economia e tem sido importante para outras regiões do Brasil. Então, daremos continuidade à nossa aula aqui sobre a região Nordeste e as suas principais fontes de economia. O Nordeste possui práticas econômicas e níveis socioestruturais com bastante diversidade. Isso ainda se deve à herança do passado colonial, Nós estudamos anteriormente que foi na região Nordeste que deu início à descoberta do Brasil e à colonização também, dos portugueses chegando aqui e trabalhando com o povo, e a mistura desses costumes, a mistura dessas raças, o branco, o negro e o índio que aqui já estava, deu uma mistura de povos com cultura diferente. Então, nós não misturamos só a cor da pele, só os traços físicos, mas toda uma cultura. Por isso, as práticas econômicas e os níveis socioestruturais, bem diversificado, Então, não é uma prática econômica da indústria, da pecuária, da agricultura que vai uniformizar toda essa população, todo esse povo nordestino. Mas ainda temos herança do nosso passado colonial, Heranças atrás, antigas, que prevalecem, porque somos fruto de uma cultura, e a cultura vai passando de geração em geração e não acaba de um dia para outro. Então, mas atualmente, apesar dos problemas relacionados à seca, que é um problema real na região Nordeste, porém não é um problema de toda a região Nordeste que está fundamentado a essa seca. Já estudamos anteriormente também sobre isso. Mas observa-se uma nítida expansão industrial em curso nessa região. Então, nós veremos aqui que tem crescido essa questão da indústria e que continua crescendo em desenvolvimento na região Nordeste. Veremos à frente o porquê desse crescimento na indústria e quais as indústrias que têm se desenvolvido em maior quantidade aqui na nossa região. E então daremos continuidade.
As diversas atividades econômicas vêm acelerando nos últimos anos. Então, diversas. A indústria, a pecuária, a agricultura. Então, o meio de modernização, o meio de como essas coisas vêm acontecendo, nós temos percebido que as atividades econômicas têm se acelerado, têm aumentado. Um fato que contribuiu decisivamente para esse crescimento está relacionado à recente tendência de migração de indústrias. O que é isso? Migrações de indústria. A indústria que está localizada em outra região, ela migra, ela se muda para a região Nordeste. E descobriremos à frente por quê, né? Essas indústrias que eram localizadas, né, em sua maioria no Sudeste, elas vêm para a região Nordeste em busca de quê? Em busca de mão de obra mais barata. Então, como aqui era uma região primitiva, com poucas indústrias, com poucos empregos, e as pessoas mudavam daqui para outras regiões em busca de melhores condições de vida, então resolveram atrair essas indústrias para a região Nordeste e eles foram beneficiados, as indústrias foram beneficiadas, porque como aqui nós não temos um custo de vida tão alto, por quê? Porque tudo se torna mais barato por conta da mão de obra, que é o principal trabalho para qualquer atividade acontecer. E para qualquer produto chegar ao mercado, para qualquer produto chegar ao consumidor final, que somos nós, que é a nossa casa, precisa ter todo um percurso de mão de obra. Então, uma indústria que era localizada na região Sudeste, em que um funcionário tinha que ganhar lá 2 salários mínimos, digamos, em média. Então, ela foi transferida, ela migrou para a região Nordeste, onde tinha mão de obra custando 1 salário mínimo. E ainda alguns governos tiravam o imposto dessas indústrias. Tiravam o imposto para quê? Para que atraísse o emprego para a região. Então, isso aconteceu e vem acontecendo com diversas indústrias. Nós temos um exemplo aqui da Grendene, que é uma indústria nacional, uma grande indústria em ramo de calçados no Brasil. E ela está localizada aqui na nossa região, no Cariri, aqui no Crato, gerando cerca de 2.000 empregos. Então, para a cidade do Crato é muito emprego em indústria só. Então, é possível que o prefeito, o governador, permita que essa indústria se estabeleça na cidade, né, em troca de emprego para a população. Então, 2.000 empregos em uma indústria só é muito emprego para uma população de uma cidade como Crato. E isso aconteceu em várias outras cidades e em vários outros ramos. Estou citando aqui a Grendene porque eu já estudei com o 4º ano sobre esse assunto e nós pesquisamos juntos sobre a economia e a indústria de calçados aqui. E percebemos essa informação sobre a Grendene. Certo, pessoal? Então, o que atrai essas indústrias, o que tem crescido a produção aqui na região é a mão de obra barata e aí aconteceu a migração dessas indústrias de outras regiões para a região Nordeste, que ficava bom para a indústria, porque ia gastar menos e investir menos, e bom para a região, que ia ter trabalho, ia ter emprego para um bom número de habitantes do local. As atividades econômicas importantes, mais importante, mais presente, em maior quantidade na nossa região, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, além da indústria e o turismo. Nós temos também a indústria de turismo, né? A questão do turismo que tem se destacado bastante devido às nossas praias, que atraem muitos turistas de outros países para a nossa região. As praias do Nordeste são belíssimas, são as melhores praias, as mais belas praias, digamos assim, do Brasil. Estão localizadas no Nordeste. Todas elas têm pontos atrativos. E o turismo também, ele deixa dinheiro, porque a pessoa que vai viajar, ele vai gastar, ele vai trazer o dinheiro e vai gerar um lucro nessa região. Então, o turismo, só que vamos falar especificamente do turismo lá à frente, em uma outra aula. Só estou jogando por alto aqui
nessa questão do turismo. Atualmente no Nordeste localiza-se uma das maiores áreas industriais do país. Olha aí, gente, a região que só trabalhava com agricultura, extrativismo e pecuária, hoje localiza-se uma grande área industrial do Brasil. As indústrias petroquímicas, né, automobilística, informática, entre outras, já têm se estabelecido aqui também na nossa região, certo? Atraindo o crescimento econômico desse espaço, dessa região, né? Crescendo a economia, gerando lucro e qualidade de vida também para as pessoas que moram. Por exemplo, anteriormente muitas pessoas nordestinas viajavam, migravam para outros lugares em busca de emprego, porque aqui elas tinham que trabalhar na roça, na agricultura, na pecuária, ou seja, nas atividades econômicas primitivas. E por falta de chuva, o gado morria, a agricultura não tinha como seguir em frente e essas pessoas, muitas abandonavam suas casas, suas famílias e iam em busca de emprego em outras regiões. Hoje esse negócio tem mudado, né? Percebemos aqui essa mudança com essa questão da indústria no país. Então, a geração de emprego, a geração de renda tem mexido com a economia no Nordeste e tem gerado, né, uma mudança toda em relação a tudo isso. O extrativismo mineral. Então, falamos que uma das economias principais, atividades econômicas da região Nordeste é o extrativismo. Ele vai aparecer de 3 formas: mineral, vegetal e animal. O produto mineral mais importante nessa região tem sido o petróleo. Nós falamos no slide anterior sobre a indústria petroquímica que tem desenvolvido na região Nordeste, né? Então, o petróleo é um produto caro, um produto rico que gera bastante dinheiro, né? Matéria-prima para desenvolver outros produtos indispensáveis, né? Então, tem se tornado cada vez mais um produto, uma indústria de grande porte, que balança a economia, né? Que gera algo a mais aí na economia local. O sal é outro importante mineral extraído. Não consumimos tanto sal, mas ninguém fica sem ter o sal. Então, o sal, ele é um mineral importantíssimo, porque na minha e na sua casa não pode faltar o sal. E o Nordeste é um dos produtores, né, principais desse produto. A retirada dele acontece no Rio Grande do Norte, né, nas grandes salinas que se encontram na cidade de Mossoró. Então, esse sal é retirado para exportação, ou seja, o Nordeste tem produzido para exportar. Então, tem produzido em grande quantidade. O sal produzido aqui no Nordeste tem se espalhado, tem sido um produto que tem sido enviado, né, para outros lugares. Então, os principais produtos extrativos mineral, temos o que? O petróleo e o sal como destaque aqui na nossa região. O extrativismo também ele acontece ainda de forma, né, mineral, o sal, o petróleo. Nós também destacamos o mármore, o cobre, o calcário e o chumbo. Eles já são beneficiados através das fábricas. Então, fábricas de móveis que já temos na nossa região, fábrica de móveis projetados tem sido o destaque nos últimos tempos, e esses móveis utilizam muito essas pedras, né, como base ali na confecção de mesa, de pias, de balcões. Então as fábricas têm beneficiado também esse produto de extração mineral que tem sido, principalmente aqui mesmo, o mármore, né? O mármore tem sido muito utilizado nessa parte, ok? Outro produto mineral ainda bastante extraído pelos artesãos,
para fazer esculturas, cinzeiros, panelas, jarros. E lembre-se, tem um detalhe, esses produtos aí que é fabricado a partir da argila, do barro, ele é um produto manual e que tem sido produzido em grande escala para um comércio grande. Não tem sido um jarrinho para uma pessoa. Na região Nordeste não comercializa mais assim, uma panelinha para outra, mas todo esse produto confeccionado pelos artesãos, confeccionado manual, a partir do barro, ele tem sido comercializado em grande escala, tem sido comercializado em grande quantidade. Então, nós temos aí o mineral, a argila ou barro como uma fonte de renda, como a matéria-prima para desenvolver esses produtos e comercializar em grande quantidade. O extrativismo animal, ele se dá no litoral, desenvolvendo pela pesca, explorando principalmente o camarão, a lagosta, o aratu, o siri e o caranguejo. Então, nas praias daqui, nas praias nordestinas, é muito utilizado, nas barracas, é muito procurado esses frutos do mar, como o camarão e o caranguejo em especial, né? Então, é um extrativismo animal desenvolvido a partir dos pescadores, onde eles encontram tanto nos mares como nos mangues, o exemplo do caranguejo, né? E tem sido uma dos extrativismos principais aqui da indústria, da extrativismo animal, da atividade econômica que tem gerado fonte de renda, que tem desenvolvido essa economia, tem sido essa pesca, né, desses variados peixes, né, chamados de frutos do mar, mas também tem uma variedade de peixes, né, como peixe agulha, cioba e cavala, são os peixes de água salgada, né, que é mais comum aqui na região Nordeste, ser comercializados tanto nas praias como em supermercados. Aqui onde nós não temos as praias, também ele é transferido para aqui e nós encontramos eles nos supermercados. Aqui naturalmente, por exemplo, na região do Cariri, nós estamos num vale onde temos água doce em abundância. E aqui esse extrativismo animal tem sido acontecido pela criação de peixes, né, surubim, traíra e tilápia. Esse peixe aí da foto, quem não já comeu uma tilápia assadinha na sua casa, então esse peixe que você está vendo aí, que parece delicioso, esse é a tilápia, né? Não mostrei o surubim e a traíra porque a tilápia é o peixe mais comum aqui para nós, porque ele é um peixe de água doce e ele tem sido uma fonte de renda tanto criado em açudes como em reservatórios, como tanques de criações que têm sido desenvolvidos para melhorar a economia, né, de forma extraída da natureza. Por que ele se considera, mesmo sendo em criatório, como uma extração de matéria-prima da natureza? Porque ele se reproduz naturalmente e as pessoas só tratam de alimentar, de organizar, mas o peixe está lá se desenvolvendo naturalmente. Então chamamos de extrativismo animal. O peixe também, a tilápia, criada em reservatório em água doce ou no açude. No extrativismo vegetal, nós destacamos algumas plantas aqui na nossa região. Merece destaque a extração do babaçu, que acontece no estado do Maranhão, da carnaúba, que acontece no Piauí e no Ceará, Rio Grande do Norte, e temos ainda o extrativismo da castanha do caju, do coco, do buriti e da piaçava. Essa última palavra aí você pode estar se perguntando, né? Você conhece o coco, você conhece o caju, você conhece a castanha, mas piaçava, que palavra diferente. Que palavra é essa, então? Essa planta que você está vendo aí, um pouco parecida com a palmeira, o nome dela é piaçava. Ela é retirada, né, as folhas, né, o cipó, e é
colocado para secar, como você está vendo o rapaz fazendo aí. E depois, professora, para que serve isso? Sabe aquela vassoura dura que você varre o esgoto, o quintal, a calçada? Então, aquele produto que é confeccionado, a vassoura mais dura, ela não é de pelo. Nós temos a vassoura molinha, que varremos a casa, que é de pelo. Mas aquela dura que varremos o esgoto, que varremos a calçada, que as pessoas passam varrendo a rua, que você está vendo aqui na imagem, ela é confeccionada a partir da matéria-prima do extrato vegetal dessa planta aí que você está vendo, chamada piaçava. Ok, gente? Novidade para você, novidade para mim também. Então, vemos agora que a vassoura que usamos em casa, ela é extraída de uma planta, né, que nós nem conhecíamos, mas ela é aqui destaque na nossa região. Então, uma vassoura que nós temos em casa e compramos por R$3, confeccionada a partir de piaçava. Quando ela chegar em outra região, ela vai chegar custando R$10, R$15, porque o produto, a matéria-prima está aqui, a confecção é manual e depois transferida para as pequenas indústrias que também são confeccionadas aqui ou até em grande escala, como vemos outros produtos, né? Então, vamos lá. Na agricultura, o nordestino extrai a cana-de-açúcar no Pernambuco, devido ao solo de massapê da zona da mata. Nós estudamos as sub-regiões, onde tem a zona da mata, que apresenta o solo de massapê, aquele solo tipo barro molhado, pegajoso, ligado. Aquele é o solo propício para desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar. E o Nordeste tem sido destaque nessa parte, principalmente no estado do Pernambuco, por conta do solo. Então, a cana-de-açúcar tem sido produzida ainda em grande quantidade no Pernambuco, especificadamente na sub-região Zona da Mata. Já nos estados de Alagoas e Sergipe são extraídos o fumo. E na Bahia, o cacau. Esses produtos são todos para exportação. Então, gente, são produtos ricos, produtos procurados, produtos que atraídos por outras pessoas e são produtos exportados para outros lugares, né? Ele serve para exportação e todos esses produtos da agricultura aqui da nossa região, às vezes nós não valorizamos, nós não reconhecemos de perto, né? E a nossa região tem crescido bastante a economia, então nós não somos mais aqueles nordestinos pobres que ficam passando fome, juazeirense que são acabados ali por a seca do Nordeste. Nós não somos mais essas pessoas. Nós temos grandes fontes de renda, de economia, que tem crescido a cada dia aqui na nossa região. As indústrias também têm desenvolvido mais aqui na nossa região por conta dessa matéria-prima que tem sido acessível. Por exemplo, é propício desenvolver uma indústria de cana-de-açúcar no estado do Pernambuco. Uma indústria de açúcar que produz o açúcar, também produz o álcool. Inclusive, o álcool está sendo um produto super utilizado nos últimos tempos e é a partir da cana-de-açúcar que ele é produzido. Então, aqui na nossa região, temos a matéria-prima para fornecer, para abastecer e para desenvolver grandes indústrias, né, nos setores de produtos que são de super consumo da maioria da população. O sertão comercializa o algodão, que tem inúmeras utilidades, né? O algodão ele está presente também na minha casa, na sua casa, para várias coisas utilizamos o algodão. E o sisal para confecção de fios, barbantes e artesanato. Observe aí essa decoração de artesanato a partir de cordas. Os fios, confeccionados também de uma planta chamada sisal, ela confecciona esse fio e é transformado nessas cordas que você vê. E a partir daí, aquela corda amarelada, né, que você sente os fiozinhos, a partir daí as pessoas têm confeccionado os mais belos produtos artesanatos, bolsas, jarros, cestos, pratos de enfeite aí, como você está vendo, certo? Então,
isso é produto do sertão. Sisal, ela é uma planta que desenvolve na seca, no sertão, e tem sido utilizado, assim como o algodão também é uma planta que pode se desenvolver na região seca, como o sertão nordestino. Na pecuária, né, já falamos de quê? Já falamos da economia, no extrativismo, na agricultura, né, na indústria e também, agora, destaque na pecuária. Desenvolve a criação de suínos no Maranhão, de caprinos na Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. Equinos e bovinos também são desenvolvidos no estado da Bahia, né, a criação desses animais. Esses estados, eles são os maiores produtores, né, dessa carne aí, dessas criações que destacamos aí, né, nesses estados consecutivos aí. Suínos para o Maranhão, caprinos desenvolve aonde? Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, equinos e bovinos também na Bahia. No agreste, onde as terras são mais secas, cria-se o gado bovino. Também na sub-região, né, agreste, as terras são secas e o gado bovino, né, a criação de bois, de vacas, ele é bem desenvolvido na região do agreste, na sub-região agreste da região nordestina. Já no sertão, a pecuária ocupa o lugar em destaque, né? A criação de animais no sertão tem sido desenvolvida de forma tradicional e extensiva. O que é isso? Extensiva vem de extensão, de estender, de ser um espaço mais aberto. Então, os animais são criados em áreas extensas, em grandes áreas, sem maiores cuidados e se alimentam quase sempre de pastagens nativas que não precisam ser cultivadas. Então, o sertão tem desenvolvido, né, tem destacado a criação de gado bovino, onde eles são criados aí solto, comendo as paisagens naturais, se alimentando de pastagens naturais. Então, nós temos aí a figura do vaqueiro, do boiadeiro, que é aquela pessoa que cuida desses animais, apenas para eles não desviarem o curso e não saírem do espaço, porque as áreas são extensas, são grandes e esses animais são criados soltos. Eles buscam sua própria alimentação, né? Naturalmente, aí eles saem andando em grande área e encontra suas alimentações nas pastagens naturais. Não são cultivados aquele pasto, aquele capim, aquela ração, eles desenvolvem aí naturalmente. Claro que a produção tem sido menor, porque onde tem desenvolvido esses outros produtos, nessas outras formas de criar, tem sido uma criação, tem desenvolvido melhor e maior, mas não deixa de ser um destaque no sertão essa criação, né? Essa parte da pecuária que continua acontecendo de forma primitiva, né? No começo dos tempos não acontecia essa questão de animais criados com ração, de criados presos, eram soltos na pastagem natural e o sertão ainda é destaque nessa atividade. Depois da criação de gado bovino, a principal criação desenvolvida aqui na região Nordeste tem sido os caprinos. Eles são resistentes às condições adversas pelo clima, ou seja, os caprinos também conseguem desenvolver, né, nesse espaço mais seco, de solo seco, e eles buscam também a sua pastagem natural aí de forma solta, então tem sido desenvolvido. Se você viaja ali para o lado do Pernambuco, geralmente eu viajo assim, que eu tenho família na Bahia e atravesso o Pernambuco. Pernambuco é uma boa área sertão, seco mesmo, e você vê essas criações, esses rebanhos aí de caprinos atravessarem as estradas. Tem que ter muito cuidado para não ter acidente com eles, porque eles ficam soltos dentro dos matos procurando a vegetação natural para a sua alimentação.
Então, o Nordeste é a região que possui o maior rebanho dessa espécie no Brasil. Então, quando você chegar ali em Petrolina, é tradição a carne, o churrasco com carnes, né, de caprinos, né? Coisa que aqui na nossa região tem sido, você encontra pouquíssimos supermercados que vendem esse tipo de carne. Mas ali no Pernambuco, bem no sertão mesmo, é destaque. Então, nós descobrimos hoje que o Nordeste é a região que possui o maior rebanho dessa espécie, né, de caprinos também no Brasil. Então, por quê? Porque descobrimos aí que essa espécie ela é resistente às condições do clima da nossa região e eles conseguem sobreviver muito tempo com pouca água e comer aí essa pastagem natural, trazendo sua alimentação e desenvolvimento tudo natural. A região Nordeste, ao longo dos anos, vem atraindo elevados investimentos para o seu setor econômico, né? Ainda falando da economia, da indústria na região Nordeste. A atividade industrial está crescendo em decorrência das melhorias ocorridas nas indústrias nativas devido à chegada de inúmeras empresas vindas de outras partes do Brasil, especialmente do Sudeste. Só reforçando o que vimos na anterior, já estamos falando sobre esse assunto, sobre as indústrias que migram do Sudeste aqui para o Nordeste. Então, você observa aí o mapa, né? Onde está o Brasil e destacando o Nordeste e as indústrias estão migrando, estão chegando, elas não param de chegar e de buscar transferência para a nossa região. Então, a migração de empresas se deve principalmente ao fato do Nordeste possui mão de obra de baixo custo, foi o que eu falei também anteriormente, né? Que a sobrevivência aqui na região tem custado menos para uma indústria do que em outra região. Então, é interessante para eles e é interessante para nós porque recebemos, né, fontes de renda, crescimento econômico, geração de emprego para a população aqui do Nordeste. Destaca-se a produção de aços especiais, produtos eletrônicos, equipamento para irrigação, barcos, chips, softwares, baterias e produtos petroquímicos, além de marcas de etiquetas famosas, calçados de couro e de lona, tecido de todos os tipos e o sal marinho, que foi o que vimos também, né, anteriormente, essa questão da produção do sal. Mas além do sal, nós temos aí o destaque em várias outras áreas, né, da indústria e isso tem crescido, tem gerado uma economia movimentada, tem um crescimento econômico da nossa região que não tem parado de crescer economicamente, né? Então, meus amores, era isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido comigo. Eu aprendi muito com essa aula e espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, certo? Então, nossas atividades ficarão disponíveis na plataforma, onde você irá responder lá, anexar lá, e eu vou poder estar te acompanhando de perto quando você me procurar e na nossa próxima aula, que será online. Então, aproveita essa informação, aprende aí para depois conversarmos e você me passar o seu conhecimento adquirido não só pela minha aula, não só nesse tempo que passamos juntos, mas toda aquela bagagem que você já tem de informações. Então, nosso bate-papo será em breve na nossa aula online, ok? Beijo, meus amores, e até a próxima!